Depois do empate contra o Remo em casa e com praticamente todos os seus titulares, o Grêmio gerou uma grande insatisfação no seu torcedor. O tricolor saiu de campo vaiado pela torcida. Internamente, esse mesmo sentimento é compartilhado não somente pelos jogadores, mas pela direção e também pelo técnico Luiz Castro, que parece ter encontrado o grande problema do Grêmio. O ponto agora é encontrar soluções. Na zona mista, Arthur falou sobre a polêmica da semana. O jogador estaria insatisfeito no tricolor? Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho se tu ainda também não for inscrito. Porque, olha, vamos falar então sobre o jogo de ontem, né? A partida de ontem, a partida terrível que o Grêmio fez diante do Remo, o empate em 0-0. No segundo tempo, o Luiz Castro colocou alguns titulares, Arthur, por exemplo, né? Colocou o TT, que já nem é titular, mas enfim, mas colocou jogadores que poderiam mudar a partida e mesmo assim a coisa não aconteceu. A reação da torcida ela foi imediata após a partida, né? As vaias do torcedor não deixaram nenhuma dúvida do quanto nós estamos incomodados com a situação que o Grêmio vive. E o técnico Luiz Castro, na sua coletiva, a mesma coisa. Ele afirmou que o problema não foi o resultado. O empate em 0-0, vamos lá, no mínimo aceitável. Mas a questão é o desempenho. Isso foi o que preocupou o treinador. Ele chegou a dizer que é considerado preocupante a atuação do Grêmio. O tricolor deu muitos espaços no primeiro tempo. O Remo teve mais controle de bola em alguns momentos e isso fez com que o Grêmio fosse até mesmo inferior ao clube que hoje é lanterna do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Grêmio teve mais presença ofensiva, maior controle de bola, maior controle territorial, mas o grande problema foi a tomada de decisão no ataque. Ou seja, o Grêmio teve mais posse, o Grêmio construiu mais, mas chegou no último minuto, não tomou a melhor iniciativa. Os problemas identificados pelo treinador vão além. Ele disse que falta estabilidade no meio-campo, há uma oscilação da equipe ao longo dos jogos e uma grande dificuldade de construção ofensiva. Tudo bem. Problemas na organização defensiva e a avaliação que ele faz neste momento é que o grande problema do Grêmio hoje está no meio-campo. Não é somente a questão da defesa, que por horas falha, não é somente lá no ataque. É o meio-campo, é a construção. Bom, pelo menos ele já entendeu o problema aparentemente. Agora ele precisa encontrar soluções, precisa encontrar saídas. Porque se o Grêmio estava mal fora de casa, o Grêmio trouxe esse problema para dentro de casa também. Ontem foi uma partida terrível do tricolor e agora é no mínimo a situação que o Luiz Castro vai ter que resolver. O Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro é o 11º com 12 pontos. A mesma pontuação do rival. A mesma pontuação do Internacional, que é o próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado às 20h30 da noite, no Beira-Rio. Ou seja, mais uma partida fora de casa, um confronto direto, um clássico Grenal, contra um time que até bem pouco tempo era a lanterna do Campeonato Brasileiro e nós tirávamos sarro desta situação. Meus amigos, avançamos. Porque na zona mista, o vice de futebol Antônio Dutra Júnior também falou sobre o momento do Grêmio. O vice de futebol reconheceu o desempenho muito abaixo do esperado, diz que o clube trabalha numa ideia de reformulação, o uso de jogadores jovens, o elenco que ainda está em construção e por isso esse discurso interno neste momento é de que num breve momento o Grêmio vai apresentar um desempenho melhor. É possível que isso aconteça, mas por enquanto essa é a realidade. A posição de alguns jogadores também foi um ponto importante. O próprio Carlos Vinícius falou que é
necessário o Grêmio mudar a sua atitude dentro de campo. O Arthur também reconheceu a fase ruim, considera que a cobrança da torcida, por óbvio, é legítima, porque o torcedor está colocando um sentimento que nesse momento é válido, o Grêmio não está jogando bem como deveria, e falou sobre a sua questão física. Ele ficou de fora do confronto contra o Palmeiras no meio da semana, na reapresentação, né, no jogo, aliás, que marcou a volta depois do período de data FIFA, e ele falou sobre a sua questão física. Ele disse que voltou a jogar antes do prazo de lesão, de recuperação da lesão, aquele retorno contra o Vasco. Ele acabou contrariando uma recomendação médica, e porque ele queria jogar. E no fim acabou sofrendo uma pequena lesão, de acordo com o que o próprio jogador falou. Uma pequena lesão que o tirou também do jogo da semana passada contra o Palmeiras. Depois, para o jogo de ontem, ele também deveria ter ficado de fora. E ele quis jogar, quis ir para o jogo. E agora, nesse momento, pelo menos, a gente não tem informação de como ele está. Naquele momento ele acabou não falando como estava se sentindo. Mas ontem, o Arthur também acabou indo contra uma recomendação médica e foi para campo, foi para o jogo, assim como ele mesmo acabou falando que fez no jogo contra o Vasco da Gama, que aí acabou gerando um problema muscular que o tirou do jogo contra o Palmeiras. Importante a gente ficar de olho nessa linha do tempo e ficar ligado nessas questões, porque vamos lá, né? Se tem um departamento médico, se tem uma comissão técnica, se tem uma direção e o jogador tem algum risco de acabar agravando essa lesão e ficar de fora de partidas muito importantes, por maior que seja a importância do Arthur, eu prefiro, nessas condições, que ele fique de fora de uma partida ou duas, do que de 4, 5, 6 partidas. Então, chega uma hora que é preciso alguém, né, chegar e... Peraí, vamos arrumar essa história aqui. Vamos ficar de olho nessa linha do tempo aí. Foi o próprio Arthur quem disse. Eu entendo totalmente a vontade do jogador de querer representar, principalmente da necessidade que o Grêmio hoje tem de Arthur. Mas é preciso também ter um freio nessa história toda. Polêmicas de bastidor, tá? Durante a semana, você já sabe, teve aquela informação do Bagé de que o Arthur estaria insatisfeito e que inclusive teria ali um ruído, um atrito com o Antônio Dutra Júnior, vice de futebol. O Arthur negou esta situação, disse que a informação não procede, disse que a relação com a direção, principalmente com o Antônio Dutra Júnior, é muito boa, não tem desgaste nenhum, diz que tem uma boa relação com todo mundo do elenco e por isso essa informação, ela dá pra dizer até que ela é mentirosa, de acordo com a própria fala do Arthur, tá? E segundo pelo que ele disse também, fica muito fácil. Foi uma fonte que me falou, aí vai, joga a bomba e daqui a pouco se esconde. Palavras do Arthur. Sobre a sua situação contratual com o Grêmio. Ele disse que o futuro ainda está indefinido, a permanência não está confirmada por óbvio, mas a vontade dele ele sempre deixou muito claro que é estar no Grêmio, que é continuar no Grêmio, pelo menos essa é a fala do Arthur, mas o tema segue aberto neste momento. Antônio Dutra Júnior também negou que haja qualquer tipo de atrito com o Arthur, disse que há uma necessidade de plantar polêmicas por conta de chamar clique, por conta de gerar engajamento e tudo mais, se mostrou muito incomodado. O vice de futebol do Tricolor também, que negou, repito, toda esta história sobre Arthur estar insatisfeito no Tricolor, mas o Antônio Dutra Júnior trouxe uma informação também, de que o Grêmio já começou a conversar com a Juventus, algo importante nessa nossa linha do tempo, mais uma vez eu repito. Sobre gestão de elenco, né? O técnico Luiz Castro falou sobre os próximos jogos do Grêmio. Você sabe que a nossa sequência é bem complicada daqui para frente, o mês de abril não vai ser fácil, e a tendência é que o Grêmio já comece a preservar jogadores na Copa Sul-Americana. O Grêmio deverá ter um time misto ou até reserva no jogo contra o Montevideo City Torque na próxima quarta-feira, uma possibilidade grande de rodar o elenco, principalmente pensando no clássico Grenal, que nesse momento parece ser a prioridade do Grêmio. Vamos devagar, vamos ver o que vai acontecer, mas ainda tem Cruzeiro, tem Confiança, tem muita coisa pela frente nesse mês de abril e perder o clássico Grenal parece ser algo que o Grêmio nem cogita nesse momento, porque aí sim, aí a crise se agravaria muito, 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 muito. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantão. Qualquer notícia eu te trago por aqui. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.